Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 19 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 12 minutos no Brasil, 15 e 12 da tarde. A BTC está com uma leve dificuldade de superar a mediana do canal de Keltner. Já é a primeira, segunda, terceira, quarta. É a quarta tentativa, basicamente. A gente tentou no dia que a gente desenhou aquele martelo, em 13 de outubro. A gente basicamente beijou a base do canal de Keltner, voltamos para dentro da nossa cunha triangular, tentamos avançar para cima da mediana, não deu. Depois tentamos no dia 14, tentamos no dia 15, 16, 17, 18, 19. Hoje a gente chegou a encostar na mediana, fizemos a máxima em 19.360, a mediana está um pouquinho acima, está em 19.400 e pouquinho. Ou seja, a partir da terceira tentativa fica mais factível avançar de baixo para cima contra a mediana. A mediana exerce a função de um poderoso suporte, como aqui, e agora está no papel de uma poderosíssima resistência. Como está tudo embolado, mediana do canal de Keltner, bico dessa cunha triangular, proximidade com a base da nuvem no diário. Ou seja, isso aqui é um encontro hecatômbico nuclear, um verdadeiro silêncio que precede um esporro. Por isso que a BTC está travadinha ali. A gente tem uma visualização melhor desse cenário na nossa banda de VWAP mensal, que a gente basicamente lambeu a lower, tentou transpassar, não deu. A gente agora está ali pipocando, namorando e meio que aprisionados no patamar da VWAP mensal, que se confunde com a mediana do canal de Keltner nessa faixa de 19.400, 19.500 e não tá deixando a BTC avançar em relação a esse patamar. Mas quando romper, aí ninguém segura, porque vai ser o rompimento ascendente dessa cunha triangular. É possível que num primeiro espasmo a gente consiga buscar 25 mil, aí faz uma subonda 2 e aí consegue atingir o target da nossa grande onda 1, dessa retomada aqui da BTC. Tem muita coisa acontecendo. O DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, contra francos suíços, contra uma cesta das divisas mais poderosas do planeta, guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. O que isso significa? Quando o DXY sobe, a BTC cai e vice-versa. O DXY ganhou um fôlegozinho hoje, porque ele está encarando a mediana do canal de Keltner não como resistência, mas sim como suporte. Então ele bateu, quicou, voltou e nessa de voltar deixou a BTC um pouquinho volátil, como a gente está vendo agora. Está ali tentando superar a VWAP mensal, que se confunde com a mediana do canal de Keltner. No intraday, a BTC foi absolutamente didática. Beijava a lower, voltava para a VWAP, beijava a lower, voltava para a VWAP. Eu ofertei os sinais aqui, ó. Quando ela beijou a lower, voltou para a VWAP, todos os sinais da sala fecharam rapidamente, os assinantes colocaram lucro no bolso, mas eu tenho para mim que esse movimento da BTC, analisando dentro de um time frame mais amplo, vamos botar aqui no semanal, vocês vejam que no gráfico semanal, o nosso afastamento, o afastamento dos candles aqui no Heikin Nash em relação à nuvem de Shimoku no semanal, tá dando conta de que a gente já encontrou o fundo correcional dessa história. Normalmente, os candles aqui no semanal, eles ostentam um afastamento proporcional à própria espessura da nuvem. É isso que está acontecendo. No último grande afastamento, a espessura da nuvem é que ditou aqui o quanto de afastamento a BTC acabou ostentando. Por isso é que a gente, desenhando essa subfigura triangular também no semanal, eu tenho para mim que a gente já encontrou o fundo correcional dessa história. Já já a BTC vai buscar o centro gravitacional da nuvem aqui no semanal, que está lá próximo de 38 mil dólares, deu uma caída, mas o gráfico mais impressionante no semanal é o MACD, que foi buscar níveis de quadrantes negativados aqui, bizarros. Foi verdadeiramente uma corretiva muito insólita e um ponto fora da curva. Dificilmente no semanal a BTC dá um mergulho desse para buscar esses quadrantes aqui na banda inferior da métrica, muito negativados. O DXY, a exponencial curta, chegou a bater menos 6.228. Isso não é normal, mesmo nos espasmos impulsivos. Vocês vejam que a gente
dá aquelas agulhadas para cima, mas não fica muito tempo acima de 10 mil. Agora a gente ficou basicamente um bom período aqui, quase beijando chegou a bater menos 6.140, ou seja, a BTC, que ela goza de uma expansão, de um movimento cotacional que segue uma expansão logarítmica exponencial, agora visitou aqui quadrantes muito rasos dentro da banda inferior da métrica, o que não é normal. Então tudo isso confluindo, na minha leitura, já desenhou o fundo dessa história correcional. E na seara fática, um novo relatório da gigante do mercado financeiro tradicional, a Fidelity, um grande fundo de investimento e previdenciário, dá conta de que a próxima expansão do M2, né, da base monetária, que vai ser concomitante também a uma mega expansão dos balanços patrimoniais dos bancos centrais, vão levar a BTC para patamares nunca antes imaginados. Então é muito bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque esse relatório dá conta de contrastes gritantes entre BTC e moedas fiduciárias. É um relatório que é positivo em relação a esse prisma de análise que eles fizeram do principal criptoativo do mercado, no caso, o Bitcoin. A maioria dos investidores institucionais detém ou planeja entrar no mundo cripto. É o novo normal. E o Nubank anuncia a criação da sua própria coin, do seu próprio criptoativo, a Nucoin, que roda na Polygon Matic. É o novo normal, os institucionais chegando, e o Putin declara lei marcial nas áreas anexadas, e em todo o território russo ele declara alerta máximo. Vamos ver o que o Putin está preparando de Kinder surpresinha. E o Joe Biden está criando o coquetel perfeito para a crise de todas as crises envolvendo commodities energéticas. Agora, na terça-feira à tarde, ele liberou o uso de mais 15 milhões de barris das reservas de emergência dos Estados Unidos. Toda vez que a OPEP corta a produção de petróleo, isso normalmente é concomitante a uma sinalização do Federal Reserve e do Banco Central da zona do euro, o Banco Central Europeu, no sentido de que a inflação estaria controlada. Parece uma movimentação orquestrada, um verdadeiro jogo de xadrez entre o Mohammed bin Salman, o Vladimir Putin e até os chineses agora, que entraram dentro desse mega jogo de xadrez geopolítico. Agora é só o Banco Central da zona do euro, o Banco Central Europeu e o Fed indicarem que a inflação estaria sob controle, que a OPEP vai lá e corta a produção de petróleo, como eles fizeram na última reunião, cortaram mais de 2 milhões de barris dia na produção, que pressiona a inflação nos Estados Unidos. E agora o Joe Biden está liberando as reservas de emergência nos Estados Unidos para contrapor essa investida da OPEP. Mas isso não vai dar certo. Não é assim que se desce pro play para brincar com Mohammed bin Salman e Vladimir Putin. Eles não descem para brincar, normalmente eles descem para agredir, e é provável que os Estados Unidos deem um tiro que vai sair pela culatra. E o Tesouro do Reino Unido vai ter que resgatar o Banco Central Britânico. Vai ter que cobrir um rombo de 11 bilhões de libras esterlinas, que é o montante resultante desse programa de recompra de títulos emergencial que eles acabaram ultimando. E, gente, agora na sexta-feira vão vencer 510 milhões de dólares em opções de BTC. É por isso que eu acho também que o mercado está ali esperando, em compasso de espera, esperando eventualmente vencer essas opções na sexta-feira, para aí sim explodir num pump espasmódico em direção a 30 mil dólares. Tem muita coisa rolando nos bastidores, principalmente nesse jogo de xadrez geopolítico, e na minha leitura não tem mais nada que segure a BTC. Os institucionais não param de aportar. Esses cavaleiros do apocalipse, que principalmente em canais aqui no YouTube, que ficam insistindo que a BTC vai buscar 13, 12, 10, na verdade eles não viveram, a maioria deles não viveram os 3 ciclos inteiros da BTC,
como eu já vivi, e é muitíssimo provável que eles estejam equivocados. A BTC, ela não costuma brincar. Quando ela engata uma quinta, ela sobe fazendo um short squeeze e liquidando shortados mundo afora, e é isso que ela vai fazer. Quando a BTC engata uma quinta e começa a subir, como aqui, como ela fez no final de 2020, ela literalmente vai liquidando todo mundo pela frente, não pede licença, é um verdadeiro furacão. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.